Depois de derrubar 8 liminares na Justiça, o governo conseguiu realizar hoje o primeiro leilão para a compra de arroz importado com o objetivo de regular o abastecimento e ter uma queda dos preços do mercado interno. Apesar de não ter conseguido atingir o volume máximo, o presidente da Conab considerou um sucesso o resultado do leilão. Edgar Preto garantiu que esse arroz chegará ao consumidor no valor máximo de R$ 4,00 o quilo. Segundo o edital, a Conab estava autorizada a comprar 300 mil toneladas neste primeiro lote, mas o volume ofertado foi de 263 mil toneladas, quase 88% do volume total. O presidente da estatal, Edgar Preto, ficou satisfeito com o resultado e já anunciou que o restante será ofertado em breve. O objetivo é aumentar a oferta de arroz do mercado interno e reduzir o preço, que, segundo a avaliação da Conab, vem subindo há pelo menos 2 meses. A partir de 8 de abril, nós já mais uma vez acompanhamos uma oscilação para cima. Veja que muito antes do problema climático ocorrido no Rio Grande do Sul, nós já mais uma vez os preços ultrapassaram a casa dos R$ 100 e desde então se mantiveram extremamente altos. Nós, inclusive, na semana passada, tivemos aí um registro médio de 122. No dia de hoje, nós temos registros em Capivari, que fica muito próximo de Porto Alegre, que é uma importante praça de comercialização de arroz, a R$ 130 a saca de 50 quilos. A compra dos lotes é feita por empresas brasileiras, que serão responsáveis pelos trâmites de importação do arroz beneficiado, que obrigatoriamente terá de vir de fora do país. Mas, por enquanto, a Conab não sabe a procedência. Nós temos 5 dias úteis para que as empresas que participaram do leilão apresentem as suas garantias, né? Que a gente colocou no edital 5% de garantia do valor do lote arrematado, e após isso que eles começarem a documentar essa importação, aí sim nós vamos saber de quais países estarão vindo este arroz. O que a Conab garante é que o preço pago pela estatal está abaixo, inclusive do mercado de atacado no Brasil, que a distribuição será fiscalizada entre o varejo e os grandes supermercados e que o valor ao consumidor será de, no máximo, R$ 4,00 o quilo. Esse arroz é um arroz subsidiado. Está estabelecido na embalagem que este produto não pode ser vendido acima do que está nesta embalagem. No caso, R$ 20,00 o pacote de 5 quilos. Por isso também, aproveito, é necessário que a gente coloque essa identificação. Afinal de contas, é um investimento, é dinheiro público e nós não podemos permitir que alguém se aproveite desse momento para ganhar dinheiro em cima dos consumidores utilizando do dinheiro público. E para ampliar esse assunto, nós convidamos o presidente da Conab, o Edgar Preto, que está aqui, nos atende gentilmente lá direto de Brasília. Hoje, nosso querido Miguel Daúde também está presente, hoje de Campo Mourão, no interior do Paraná. E desde já, Edgar, eu agradeço pela sua presença aqui. E eu te pergunto, esse tipo de ação, como esse leilão, a médio prazo não pode causar um efeito contrário, Porque certamente, se atingir o objetivo de reduzir o preço para o consumidor, que essa é a principal meta, no ponto de vista do produtor, ele pode ter um desincentivo para a próxima safra. E a gente vai ter na próxima safra menos arroz e aí uma tendência de um preço maior. Isso foi colocado também no radar? Boa noite, Edgar. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade, cumprimentar todos os nossos telespectadores e muito obrigado pela oportunidade de dialogar com vocês esse assunto que é tão importante para o nosso país. Nós não temos esta opinião, a previsão que a Conab faz, entre outras atividades que nós desenvolvemos, a Conab também é responsável em produzir dados oficiais da agropecuária do nosso país. Todos os meses a gente coloca em torno de 100 técnicos a campo para fazer o levantamento e previsão de safra dos 16 principais grãos. E o arroz sempre está no nosso radar, observado com muita atenção, justamente pela complexidade que tem. Nós estamos muito apertados entre o que a gente produz e o que a gente consome. A previsão é que na safra desse ano fique pouco mais dos 10 milhões de toneladas de arroz. E nós consumimos já 11 milhões de toneladas de arroz.
Então, o que eu posso dizer é que as previsões que a Conab faz é que os preços vão continuar aquecidos para os produtores, justamente por essa margem curta que nós temos. E, convenhamos, se a gente colhe em torno de 10 milhões de toneladas, não será, no caso, 300 mil toneladas que virá de fora que vai fazer impactar o preço para os nossos produtores. Até porque eu que tenho essa origem na agricultura, eu sei, a grande maioria dos agricultores, especialmente pequenos e médios, eles não têm um armazém em casa. Eles vendem ou colocam na cooperativa, armazenam lá, ou tem que vender para pagar suas contas. Então, uma boa parte dos agricultores já não está mais com este arroz. E vocês viram o nosso diretor Silvio colocando, o preço continua aquecido e nós estamos preparando uma política muito mais arrojada agora para anunciar no Plano Safra, porque nós queremos o quê? Dar as garantias de quem optar em produzir alimento no país, especialmente o arroz, feijão, mandioca, seja um bom negócio nesse país. Então, nós colocaremos preço mínimo compensador e outras medidas para dar a garantia de preço e também de comercialização garantida pela mão pública do governo federal. Eu acredito que não tem nenhum impacto negativo para os agricultores, muito pelo contrário. Neste momento, a gente olha para o agricultor, mas agora o elo mais fraco dessa cadeia são os consumidores. Não dá para permitir que, em plena safra, o arroz tenha subido tanto e o principal alimento que vai para a mesa dos brasileiros não esteja, enfim, de fácil acesso e para ser consumido. Por isso, essa ação foi necessária e, obviamente, vamos observar o mercado. Se não houver necessidade, não importamos mais, mas a quantidade, o limite, vai ser o tamanho da necessidade. Perfeito. Daúde, a bola está contigo aí. Boa noite. Boa noite, Petro. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. É um prazer estar aqui com o senhor. Presidente, hoje eu conversei com vários produtores de arroz do Rio Grande do Sul e eu tenho uma grande dúvida externada exatamente por eles que tentam entender a lógica do leilão. O preço do arroz antes do leilão estava em torno de R$ 125 a saca. Anunciado o leilão, esse preço caiu, né? E chegou aí a 110, 105, alguns até me disseram isso. E pelo cálculo que eles estão fazendo, eles acham que o governo vai pagar mais caro esse arroz importando esse arroz. Não era melhor a Conab ter comprado esse arroz do produtor pelo preço que estava? Segundo o entendimento deles, eu gostaria de ouvir o senhor a respeito. O senhor poderia responder a eles essa lógica de importação nessas condições? A pergunta é muito boa, me dá a oportunidade também de dialogar com os nossos produtores. Nós fomos muito conservadores, Miguel, na colocação do preço neste leilão. Nós ofertamos o leilão a R$ 25,00 a saca de 5 quilos. Portanto, R$ 5,00 o quilo, trazido de fora, já embalado, já para o governo livre de frete e colocado nos armazéns da Conab por R$ 5,00 o quilo. Nós, sinceramente, não tínhamos, certeza de que se iria aparecer importadores ou não a esse preço. Mas, como eu tenho dito, é dinheiro público e nós temos que ter o maior zelo e responsabilidade com o que é dinheiro público. Por isso, nós fomos, como eu disse, conservadores no preço e nós tivemos uma boa oferta. Quase 88% do leilão foi arrematado, nós avaliamos que foi um sucesso este leilão. E sobre a compra interna, como nós temos, como eu já falei também, muito apertado o que a gente produz e o que a gente consome, o que foi perdido na lavoura no Rio Grande do Sul, ou que foi perdido ainda nos armazéns que já estavam colhidos e que foi impactado pelas chuvas, sei lá, nós estamos estimando 400 mil toneladas, a Emater do Rio Grande do Sul fala em 300, não temos ainda dimensionado o que foi as perdas nos armazéns, vamos dizer 400 a 600 mil toneladas. Por uma margem tão apertada entre a produção e o consumo faz muita diferença. Então, o que nós estamos fazendo é trazer de fora, já que a Conab não tem estoques públicos, trazendo de fora para repor aqui no mercado interno o que foi perdido. Se a gente tivesse o que tinha lá atrás, estoques públicos da Conab, que em 2007, no governo do presidente Lula I, a Conab tinha nos seus armazéns 2 milhões de toneladas de arroz nacional.
Se nós tivéssemos mantido uma política pública de ter estoques públicos nesse momento, a gente colocaria no mercado para equilibrar preço. Como a gente não tem, o governo se torna obrigado a trazer de fora, porque neste momento, repito, a gente tem que cuidar dos nossos consumidores, que é o elo mais fraco dessa cadeia. Os nossos agricultores, produtores brasileiros podem ficar certos. Produzir arroz nesse país vai continuar sendo um bom e um grande negócio, se depender do governo federal. E o que o senhor diria para os consumidores brasileiros, então, em relação à qualidade desse arroz que virá, né? Porque a gente ouviu aí na reportagem o diretor de operações da Conab, né, o Thiago dos Santos, falar que ainda não sabe de onde virá esse arroz. Provavelmente do Mercosul vai ser difícil, né, por conta do preço. Se vier da Ásia, né, algumas entidades estão preocupadas, porque lá se utiliza insumos que são proibidos aqui no Brasil. O que a Conab pode fazer para evitar que o consumidor não vá receber um produto de baixa qualidade, apesar do preço mais baixo? Bom, tem muito diálogo, muita fala aí também que não procede, né? Primeiro, está estabelecido já lá no edital para esse leilão qual é o tipo de arroz que a gente vai comprar, que nós vamos pagar. É o arroz agulhinha tipo 1, que é arroz semelhante ou igual ao arroz que é hábito alimentar do nosso país. Sobre a edição de outros produtos de agrotóxicos que possa ter nesse arroz, produtos proibidos no uso aqui, não tem nenhuma possibilidade. Vocês sabem que o Brasil tem uma rigorosa barreira sanitária de observação, não só desse leilão, mas todos os produtos de fora que entram no Brasil têm que obedecer, têm que passar por essa legislação sanitária que é respeitada no mundo inteiro. Nesse leilão, nesse produto, nesse arroz que vem de fora, ele vai fazer o mesmo caminho. Vai passar por toda essa legislação, vai ter que obedecer o que está estabelecido nesse edital do tipo do arroz, e nós, a Conab, ainda vamos colocar nossos técnicos mais experientes, mais qualificados para acompanhar o arroz, desde a chegada no porto até chegar no armazém da Conab, do armazém chegar nas prateleiras dos supermercados, para garantir que o consumidor vai poder comprar a preço subsidiado arroz a R$ 4,00 o quilo de uma qualidade boa. Daúde. Presidente, agora eu fiquei com uma grande dúvida. O senhor coloca que o arroz será importado por um preço mais baixo, né, que ele vai chegar a R$ 4,00 na mesa do consumidor. Agora, por que esses 7 bilhões de reais como subsídio? Vai subsidiar o quê se o arroz está mais barato? Essa é a minha dúvida. Então, os 7 bilhões e 200 milhões de reais que o governo disponibilizou é para a gente importar até 1 milhão de toneladas de arroz. Nós temos essa autorização do governo e temos garantido já o recurso. É óbvio que no governo não tem a intenção de importar 1 milhão de toneladas se não houver necessidade. É por isso que nós estamos trazendo aos poucos. Agora, fizemos o primeiro leilão de 300 mil toneladas, torcendo que o preço se estabilize para os consumidores e que não seja necessário a gente importar mais. Mas, se for necessário, o nosso limite é a necessidade. Temos o dinheiro assegurado, já temos autorização para fazer novos leilões. Esses 7 bilhões e 200 milhões é do total, se for importado 1 milhão de toneladas de arroz. Nós importamos, portanto, 300 e vamos fazer essa observação no mercado. Compramos a R$ 5,00 e vai ser colocado na prateleira por R$ 4,00. Essa parte entre o que nós pagamos e o que será vendido é a parte que será subsidiada, porque esse arroz não vai ser doado, ele vai ser vendido e parte desse dinheiro vai ser retornado para os cofres públicos. Nós vamos utilizar a compra direta da Conab, especialmente para os pequenos varejistas, especialmente aqueles que se abastecem nos grandes atacarejos, e para os grandes atacadões, para as grandes redes de supermercados. Nós vamos testar a possibilidade de leilão para garantir o lucro para quem vende, mas que fique sempre claro, já está estabelecido na embalagem, no máximo R$ 4,00 será vendido aos consumidores. Presidente, então, só, Peter, rapidinho. Então, eu posso entender que os 7 bilhões é uma antecipação do Tesouro Nacional, que esse dinheiro vai retornar quando esse produto for vendido, é isso?
Exatamente. Os 7 bilhões, não se sabe se nós vamos utilizar tudo ele. Se for comprado 1 milhão de toneladas, que não é a intenção do governo, se não houver necessidade, esse dinheiro nem vai ser tirado dos cofres públicos. O dinheiro que for utilizado para o leilão, a subvenção será feita, que é esse desconto entre o que a gente pagou e o que será vendido, será parte do dinheiro público gasto. Perfeito. O restante do valor que será vendido para o consumidor, o dinheiro arrecadado fruto dessa venda volta para os cofres públicos. Então, não será, mesmo comprando 1 milhão de toneladas, não será 7 milhões e 200 gastos. É o dinheiro disponibilizado para a gente comprar, para importar, se houver necessidade. Perfeito. Presidente, na sua coletiva me chamou a atenção 2 pontos em relação ao próximo Plano Safra, né? O senhor falou que o governo pretende garantir preços mínimos para o arroz, para o feijão, os alimentos que são de primeira necessidade para o consumidor brasileiro. E também um investimento maior, né, nos estoques públicos da Conab, que tem, de fato, essa missão também. Queria perguntar de onde virá esse dinheiro, né? Já combinou com o Haddad, por exemplo, não? Você sabe que nós tivemos no Plano Safra, que ainda está vigorando, o Plano Safra do ano passado, o maior Plano Safra da história do país. 441 bilhões de reais foi o volume de recursos que o governo disponibilizou. Não existia mais o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, voltou junto o Plano Safra da Agricultura Familiar, voltou de novo o juros subsidiados, especialmente para a produção de alimentos. E o que nós estamos preparando, nós, Conab, assessorando com dados o Ministério da Agricultura, o MDA, o governo como um todo, é os números da produção. E o que nós já temos, certo, é que nós temos que investir cada vez mais no aumento da produção de alimentos para o nosso consumo interno. O ano passado nós tivemos a grande safra brasileira, 320 milhões de toneladas de grãos. No entanto, foi a menor lavoura plantada com arroz e feijão dos últimos 47 anos. A safra de arroz do ano passado foi a menor dos últimos 33 anos, porque não houve mais política pública de incentivo à produção de alimento, porque o agricultor, corretamente, na hora de plantar, ele faz as contas. O que está dando mais lucro? E aí ele bota a semente na terra. O que nós queremos agora no Plano Safra é colocar um preço mínimo compensador, que o agricultor possa fazer sua conta e dizer, não, plantar feijão, plantar arroz, plantar mandioca, nesse preço mínimo, eu tenho lucro. E para a gente dar as garantias de que ele terá comercialização, nós estamos preparando o contrato de opção de venda, que é o agricultor poder contratar nesse preço que nós vamos estabelecer, faz um contrato de opção, na hora da colheita de vender. Se o mercado estiver pagando um preço melhor do que esse contrato, não precisa honrar esse contrato, ele é de opção. Mas se o mercado estiver pagando um preço menor para o arroz, para o feijão, do que está estabelecido no contrato, nós compramos, porque nós vamos fazer estoques públicos e aí com a nossa produção nacional garantir estabilidade de preço, valorizando o agricultor, dando a ele lucro, renda, mas também colocando a mão amiga para o lado do consumidor, ter um produto mais acessível, especialmente os mais consumidos, porque é assim que nós vamos, com rapidez, se Deus quiser, erradicar a fome no Brasil outra vez. Perfeito. Eu quero agradecer, então, ao presidente da Conab, Edgar Preto, pela disponibilidade aqui ao Canal Rural, né, a todos os nossos telespectadores. Quero agradecer também ao Miguel Daúde pela participação lá do interior do Paraná. Obrigado, viu, Daúde? Boa noite para você e até amanhã.